Wiggle, wiggle. Like. Wiggle, wiggle. Fala galera, aqui quem fala é o professor Júlio César e hoje nós vamos falar sobre a primeira lei de Newton. Então vamos ler aqui a definição dela. A primeira lei de Newton, também conhecida como princípio da inércia, afirma que todo o corpo permanece em seu estado de repouso ou em movimento retilíneo uniforme caso as forças que atuem sobre ele se anulem. O que isso significa? Significa o seguinte: que o equilíbrio das forças, ou seja, a resultante de todas as forças, vai ser zero. Essa resultante vai acontecer em dois casos: quando nós estivermos em repouso ou quando nós estivermos em MRU, ou seja, movimento retilíneo e uniforme. Então é o seguinte: então eu tenho aqui um corpo. Esse corpo está em repouso. Então, pela lei da inércia, ele tende a estar em repouso. Então esse corpo ele está em movimento MRU, né, em movimento retilíneo. Então, por inércia, ele tende a estar em movimento. Vamos ver um exemplo aqui. Aqui na tela está mostrando dois exemplos. Então eu tenho o exemplo do copo, o exemplo das bolinhas descendo a rampa. Vamos ver primeiro o exemplo do copo aí. Então eu tenho um copo, nesse copo eu coloco uma folha e nessa folha eu coloco uma moeda. Tira a folha bem rápido e note o que vai acontecer com a moeda. A moeda ela vai cair dentro do copo. Por quê? Porque essa moeda ela está em repouso. Então, como ela está em repouso, por inércia ela tende a estar em repouso. Então, ela continua em repouso. Segundo exemplo aí das bolinhas. Essas bolinhas estão em movimento, descendo ali a inclinação. Quando ele para quando ele para, as bolinhas continuam indo para baixo. Então elas estão em movimento. Então quando o blocozinho ele para, essas bolinhas elas continuam em movimento, porque elas estão em movimento retilíneo uniforme. Então por inércia elas continuam em movimento. O exemplo mais clássico aqui que nós vamos ter, o exemplo do ônibus. Então nós estamos lá no ônibus, né? O ônibus, duas situações. Ou ele freia de uma vez. Então quando ele freia de uma vez, o que acontece? Nós automaticamente vamos para frente, né? Nós inclinamos nosso corpo para frente, então nós tendemos a estar em movimento. Por quê? Nós ali no ônibus nós estávamos em movimento. Então quando o ônibus parou, o seu corpo ele continuou o movimento que ele já estava, por inércia. E o segundo exemplo é o ônibus parado e ele acelera de uma vez. O que acontece? Seu corpo vai para trás. Por quê? Porque você está em repouso e por inércia o seu corpo tende a estar em repouso. Além disso, eu ainda vou falar sobre as forças atuantes a um corpo. Por que eu vou falar disso? Porque é muito importante nós analisarmos o corpo em si. Então vamos supor aqui uma bola de boliche. Pego essa bola de boliche e jogo ela num campo de futebol. Essa bola de boliche ela vai andar uma determinada distância, certo? Agora essa mesma bola de boliche eu arremesso ela numa pista de boliche, onde ali a pista ela é mais lisa, então ela vai percorrer mais. Então eu jogo, ela vai ter uma outra distância. Por que ela vai ter essas distâncias distintas? Porque ali nós vamos ter outras forças atuando sobre o corpo. Porque imagina, se não tivesse nenhuma força atuando nesse corpo, essa bola de boliche, ela ia, se você jogasse ela aqui, de onde você está, ela ia rodar o mundo todo e nunca ia parar. Por quê? Porque ela sempre ia estar em inércia por movimento. Então ela ia estar em movimento, não ia ter outra força atuando sobre ela. Então ela ia ter um movimento contínuo sempre. Então vamos lá. A primeira força que eu vou falar é a força que vem da gravidade.
Então nós temos uma força exercida sobre nós, que é a força da gravidade. E na verdade ela não é uma força, né? É uma aceleração. Tá? Tem a aceleração da gravidade sobre nós. Nós temos nossa massa e essa massa empurra nós para baixo, certo? Do chão. Então essa força, ela é uma força peso. Mais para frente eu vou estar falando sobre a força peso. Outra força, nós vamos ter a força perpendicular ao plano. Essa força perpendicular ao plano é chamada de força normal. Nesse nosso exemplo aqui básico, a força normal e a força peso, elas se anulam. Elas têm a mesma intensidade. Então aqui, ó, nós vamos ter a força atuante sobre o corpo. Então aqui, ó, se eu tenho, por exemplo, eu estou um carro, eu estiver empurrando esse carro, eu estou fazendo uma força atuante sobre ela. E contra essa força atuante, que é o que acontece no caso da bola de boliche, a força atuante é a que você exerce no corpo. Vai ter uma força que vai para ela, que é chamada força de atrito. Essa força de atrito é o que distingue ela percorreu uma distância X no campo e uma distância Y na pista de boliche. Se não tivesse a força de atrito, essa bola ela ia percorrer para sempre. Essa força de atrito, mais para frente nós vamos estar estudando também ela. Então hoje mesmo, fechando aqui o conteúdo, era só isso que eu queria falar. Então você tem que entender que sobre nós temos forças atuantes. Então tem a força que exerce força peso, força normal, força de atrito. Tem todas essas forças. E temos a primeira lei de Newton aí, que é aplicada aí no dia a dia, né? Que você pode estar olhando aí no dia a dia ela. Então, valeu, muito obrigado. Pra galera aí, eu vou estar deixando o exercício lá no Microsoft Forms e vou estar mandando também pelo WhatsApp em PDF a atividade. Beleza? Muito obrigado e até mais.